Olá, meus caros. Bem-vindos a mais um Cine Corvo. E hoje eu trago para vocês um filme bastante desconhecido. Digamos que nem tanto, porque ele acabou ficando por um tempo na janela, na grade do serviço de streaming Netflix. Mas, de maneira em geral, esse filme era bastante desconhecido, porque se trata de um filme independente. O seu diretor, Stuart Houseldin, tinha como essa película a sua estreia, digamos, no cinema. Trata-se de um filme inglês, mas algo que ele estava percebendo frequentemente, lá em meados de 2009, era que seus colegas de profissão, normalmente quando eles iam produzir o seu primeiro filme, dirigir ou produzir seu primeiro filme, eles estavam sofrendo muito com interferências dos estúdios que os contratavam para fazer os filmes. Então ele decidiu fazer um filme totalmente independente. É claro que isso implicaria em cortes orçamentários gigantescos para ele, mas ele optou por iniciar com um filme de estreia, um primeiro trabalho dele, de forma totalmente independente, para que assim ele tivesse total controle sobre o que ele queria fazer e como ele queria filmar. E assim surge Exam. Basicamente, ele custou só US$ 600 mil. Por que só? Porque isso é dinheiro de pinga para um filme hoje em dia, né? E dá pra se imaginar que com 600 mil não dá pra fazer muita coisa, além de pagar alguns atores e alugar uns set pequeno, não é? As pessoas envolvidas nesse filme, se eu não me engano, no elenco, são 10. 10 pessoas. Então você imagina o cachê dessas pessoas aí, mais os materiais disponíveis para sets, de filmagem, esse tipo de coisa, e algumas outras pessoas também envolvidas com produção, e, enfim, né? Roteiro, trilha sonora. Então digamos que é um orçamento muito pequeno para os moldes atuais, mas mesmo assim ele foi feito. E é um aspecto também que faz com que Exam seja filmado em apenas uma sala. O filme acontece inteiramente em uma sala. Ele tem 1 hora e 40 de duração. Aí vocês podem começar a se perguntar: nossa, mas deve ser uma chatice danada, né? Uma coisa totalmente entediante. Eis a questão. Tem tudo para ser, justamente por causa dessa configuração. Porque se você não tem algo muito definido e bem amarrado sobre o que você vai fazer e onde será o seu foco, as chances desse filme dar errado e ser uma total perda de tempo, ser uma coisa extremamente enfadonha, é muito grande, porque você não tem muitos elementos para entreter o seu público. Pelo menos, digamos, a set e a mudanças de ambientes, digamos assim. Não há muitos estímulos, os quais poderiam ser utilizados para atrair a atenção do público. Mas aí é que tá. O roteiro é montado de tal forma que a trama que se desenvolve se revela uma trama mental, um jogo cognitivo em que 8 pessoas estão numa sala e a interação entre elas, a rivalidade entre elas, a tensão, as teorias que começam a ser levantadas, é esse contexto psicológico que mantém a atenção de quem está assistindo. E a minha manteve bastante. Eu achei bem curioso como um filme tão simples, sem contexto, pôde atrair minha atenção por bastante tempo. E eu não sou o tipo de pessoa que me deixo levar muito por qualquer coisa, não. Isso significa que Exam tem uma trama fantástica e brilhante? Não. Ele tem furos também. Ele tem algumas pequenas deficiências.
Ele não é um filme perfeito, mas digamos que em 80% dele, ele me manteve entretido e interessado em saber o que iria acontecer ou qual seria a reação de alguns personagens diante de algumas outras situações. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que é esse filme basicamente. Digamos que há uma empresa, uma grande multinacional no mundo, e eles estão contratando uma pessoa para um cargo de extrema relevância, para fazer algo muito, muito importante. E esse, esse cargo, né, digamos que ele é o emprego dos sonhos. Ele dá as melhores condições, o melhor salário, tudo que você possa imaginar. Digamos que ele é o paraíso. Só que o processo seletivo para esse cargo, de suma importância, requer alguém com algumas características ideais e adequadas, né? Não pode ser qualquer pessoa, por mais talentosa que ela seja. Então é feito um processo seletivo, e nesse processo seletivo, 8 pessoas são selecionadas para a fase final, e justamente para a sala, para o contexto, para o exame que será aplicado e que nós veremos aí no filme. Essas 8 pessoas, nós conhecemos elas de acordo com o que o filme vai acontecendo, né? O perfil delas, como elas pensam, qual é o background delas, né? De onde elas vieram, as influências delas. Mas basicamente, eles entram na sala, sentam nas mesas, né? Em onde o exame será realizado. Na mesa tem uma folha de papel apenas com algo escrito nela, que é candidato 1, candidato 2, candidato 3, mais nada. O restante da folha está em branco. O aplicador entra na sala e fala que é o porquê deles estarem ali, como eles chegaram ali e tal, aquela introdução básica. E a partir daí ele começa a dar as coordenadas do exame. Ele fala que o exame requer apenas uma resposta somente. Só isso. E aí ele fala as regras seguintes, né? Que a folha de papel ela não pode ser estragada e que por nenhum motivo, os candidatos podem falar com um guarda, com segurança que ficará na porta, ou com a câmera, no caso ele, aplicador, que estará avaliando, analisando todo o processo de aplicação do exame. E aí ele sai. Basicamente são essas as regras. E quando os candidatos olham para a folha, não tem nada lá. Então que resposta é essa? A questão é, qual é a pergunta? E algo que eu me esqueci. O aplicador fala sobre o tempo de aplicação do exame, do início ao término dele. 80 minutos. Eles têm 80 minutos para fazer. Ou seja, 80 minutos para descobrir qual é a pergunta e dar a resposta da maneira mais adequada, não infringindo as regras. As pessoas que estão ali, as 8 pessoas, basicamente, elas estão concorrendo umas com as outras. O nível de competitividade e individualidade deste contexto, ele já começa extremamente exacerbado, vocês podem imaginar. Só que, em virtude de uma primeira desqualificação, né, uma pessoa é desqualificada logo no início do filme, eles começam a perceber que se trata, na verdade, de uma pergunta, que não existe ainda, que eles terão que descobrir. E que as regras são rígidas e precisam ser seguidas. Mas dentro daquela sala só existe essas regras. Eles podem fazer qualquer outra coisa, e quando eu falo qualquer, é qualquer outra coisa que não quebre essas regras. Não há lei ali. Qualquer outra coisa, né? E a partir daí, eles passam a conversar uns com os outros e tentar conjuntamente descobrir qual a pergunta, ou chegar através dessa ajuda mútua, pelo menos a um estágio próximo à pergunta, para que assim haja alguma evolução do ponto de partida que eles estão. Será que os contratantes estão realmente analisando isso? Se eles iriam tomar uma atitude individual ou se eles iriam ajudar-se mutuamente?
né? Tudo está em análise e o filme não dá essas respostas de imediato. A questão é que mesmo nessa ajuda mútua, eles são pessoas com perfis muito diferentes e tem uns completos douchebags ali nessa sala. Pessoas muito podres mesmo, né? Em situações extremas, a gente percebe realmente o melhor e o pior do ser humano. E em 101 minutos, dentro daquela sala, vai acontecer muita coisa. Coisas muito interessantes, coisas muito altruístas, mas muita merda, muita babaquice. Coisas realmente, digamos que até de um nível de psicopatia, né? Não necessariamente no sentido de causar dano direto físico ao outro, mas na maneira como se manipula o outro, como se brinca mentalmente com o outro, né? Como se fere emocionalmente o outro. Muita coisa irá acontecer nessa sala. A postura passa a ser uma postura colaborativa, mas ao mesmo tempo eles nunca perdem a dimensão de que eles estão competindo. Então é um jogo, é uma faca de dois gumes, entende? É um jogo mental mesmo, é um filme mental, dentro de um ambiente psicológico, intelectual e de grande, grande tensão. Como eu falei, o filme não é perfeito, mas ele mantém uma, uma aura, um nível de tensão interessante que te faz ficar preso a ele, acompanhar realmente o que está acontecendo, por mais que sejam apenas 8 pessoas dentro de uma sala durante o tempo do filme inteiro. É um filme inglês de 2009 que eu optei aí por postar porque eu achei bastante interessante para um filme barato, no setting que ele é feito e a maneira como não necessariamente um filme precisa ter grandes orçamentos, grandes produções e efeitos especiais e diabo a quatro para ser interessante. Às vezes a maneira como você trabalha um conceito, trabalha uma ideia e amarra esse conceito pode dar uma boa via, né, um bom produto aí para entretenimento. Então é mais um filme em inglês aí que eu deixo no canal e espero que vocês se divirtam, se interessem, curtam ele, principalmente aqueles que não conhecem. O acesso para o filme é possível aí na descrição, deixei o link para vocês. E por hoje é isso, meus caros. Bom entretenimento e até o próximo Cine Corvo.